Estamos de volta com o ES News Especial e o assunto hoje é segurança pública. Nosso convidado tem uma vasta experiência na área, hoje comanda a Polícia Federal aqui no Espírito Santo, mas também já teve uma atuação fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. Nosso convidado é o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas. Ricas, seja muito bem-vindo, uma alegria te receber aqui no programa. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço pela oportunidade. Um prazer estar aqui para falar para todo mundo um pouquinho aí sobre a Polícia Federal. Prazer é nosso receber Eugênio Ricas. Ricas, vamos falar um pouquinho, começar falando sobre um índice muito interessante, né? A Polícia Federal aqui do Espírito Santo acabou, né, de conquistar aí o título de primeiro lugar no índice de produtividade administrativa e operacional. Isso a gente está falando a nível de Brasil, ou seja, entre todas as polícias federais do Brasil todo, a Polícia Federal do Espírito Santo está na frente. É isso aí, Fabiano. O que acontece? A Polícia Federal, atualmente, ela tem métrica para tudo. Então, nós temos metas e nós medimos todos os nossos índices, todas as nossas atividades. E algumas delas são medidas através do IPO, que é o Índice de Produtividade Operacional. O nosso IPO, ele mede o número de operações que foram feitas, e aí o número de armas apreendidas, o número de munições apreendidas, o número de casos de pedofilia que foram investigados, a quantidade de droga apreendida, mede tudo. E aí, ao final de 2022, o Espírito Santo terminou realmente no primeiro lugar do Brasil no índice de produtividade operacional. E o que muita gente não sabe é que a Polícia Federal tem uma vasta atribuição administrativa. As pessoas estão acostumadas a se dirigir à Polícia Federal para solicitar o passaporte. Mas além do passaporte, a gente faz todo o controle de estrangeiros que estão no Brasil, a gente faz o controle de segurança privada, né? O que é isso? Todas as agências bancárias, por exemplo, obrigatoriamente tem que ter a segurança privada, tem que ter aqueles vigilantes ali para proporcionar segurança para os usuários. A Polícia Federal, ela controla cada vigilante, cada empresa de segurança privada, ela fiscaliza cada carro forte. Então, isso também é uma atividade administrativa que impacta os nossos trabalhos. Atividade no campo das armas. Cada arma que é adquirida, a posse, o porte de arma que é solicitado pelo cidadão. Para você ter ideia, o Espírito Santo, com os nossos 4 milhões de habitantes, né, quer dizer, um dos menores estados do país, e o Espírito Santo terminou o ano de 2022 no 6º lugar absoluto com o maior número de processos de armas. Quando você fala processo de armas, é processo de novas armas. Novas armas, aquisição de armas, armas, portes de armas, transferências de armas. Nós somos o 6º estado do país. Controle de produtos químicos também depende da Polícia Federal. Isso tudo é mensurado, isso tudo é controlado. Sim. E o Espírito Santo também, no campo administrativo, terminou o ano de 2022 em primeiro lugar. Então, quer dizer, mérito da equipe que trabalha aqui, né, dos policiais federais que trabalham aqui na superintendência, que trabalham na delegacia de São Mateus, que trabalham na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e que estão oferecendo ao cidadão capixaba um serviço de primeira qualidade. Isso é muito importante a gente reforçar isso, superintendente, porque, como o senhor falou, né, as pessoas às vezes só assimilam, né, associam a Polícia Federal ao trabalho dos passaportes ou aquela questão de fronteira, né, combate ao tráfico de drogas, né, a questão do tráfico internacional de drogas, ou mesmo, enfim, a questão da corrupção. Mas tem muitos outros trabalhos por trás também, né? Isso mostra a importância que a Polícia Federal tem em todas essas outras vertentes também. Em todas as vertentes. Nós temos hoje, o Espírito Santo terminou o ano tendo feito operações de combate aos crimes ambientais importantíssimas. Nós fizemos 2 operações grandes de combate ao tráfico de pau-brasil. Quer dizer, uma organização criminosa que se especializou em derrubar pau-brasil no Parque Nacional do Pau-Brasil, que fica no norte do Espírito Santo, no sul da Bahia. Essas árvores centenárias eram derrubadas, transformadas em varetas de violino. O custo de cada uma dessas varetas para esses empresários, né, supostos empresários, era de 20 a 40 reais. Essas varetas eram exportadas para os Estados Unidos e para a Europa por uma média de $1.600. Fizemos operações também de tráfico de animais silvestres, pessoas que traficavam macacos, aves. Então, uma preocupação muito grande voltada para o combate aos crimes ambientais. Sim. Fizemos muitas operações de combate à moeda falsa, pessoas que estão falsificando e vendendo moeda falsa. E mandando pelos Correios, inclusive. Mandando pelos Correios. A gente vê muitos pelos casos. Correios, Fizemos muitas operações de combate à exploração sexual infantil, que talvez, assim, na minha opinião, talvez seja uma das mais importantes, porque as pessoas às vezes compartilham um arquivo contendo imagem de exploração sexual infantil
E se esquece que ali por trás daquilo ali é uma vida. É uma criança que está sendo abusada sexualmente e que vai ter a sua vida esfacelada para sempre. Fizemos muitas operações como essa. E no campo das drogas, que você mencionou, a gente apreendeu ao longo do ano quase 2 toneladas de cocaína. Cocaína que estava sendo escondida nos cascos dos navios e que a gente conseguiu desenvolver uma expertise para treinar nossos mergulhadores, uma parceria com o Corpo de Bombeiros e a gente, depois de uma investigação complexa, identificar os navios, ir lá retirar a droga e fazer uma investigação para localizar não só o responsável pela droga, mas também o capital da organização criminosa, né? Os bens da organização criminosa. A gente sabe que hoje, para você conseguir ter resultado no campo das investigações, você precisa retirar todo o poder financeiro da organização criminosa, carros, Sim. embarcações, aeronaves, contas correntes, tudo. Então isso tudo está sendo feito aqui no Espírito Santo. Quando o senhor fala dessa investigação, né, dos cascos dos navios aí com droga, isso é muito interessante porque o Espírito Santo, inclusive, também se destaca a nível de Brasil nesse tipo de investigação, né, em detectar, porque, imagine só, né, a gente estava conversando sobre isso antes do programa começar, quando você está falando de droga escondida no casco do navio, é muito diferente de uma droga sendo transportada, por exemplo, dentro de um carro. Que a polícia vê, às vezes a Polícia Rodoviária Federal, né, passa ali, vê na fiscalização, é muito mais fácil de encontrar. Agora no casco do navio, até então ninguém pensava que poderia se fixar drogas no casco do navio e transportar para outros países, inclusive. Exatamente. A equipe aqui da Polícia Federal, a nossa equipe que investiga a repressão a entorpecentes, a nossa Força-Tarefa de Segurança Pública e, acima de tudo, nossa equipe do NEPOM, que é o Núcleo Especial de Polícia Marítima, que funciona muito bem aqui no Estado, nós conseguimos desenvolver essa técnica, uma técnica que vai além do mergulho e da identificação e da retirada da droga, mas que conta também com a investigação. Sim. Nós podemos afirmar, assim, sem qualquer dúvida, que são grandes organizações criminosas, isso é o crime organizado transnacional. Por quê? Porque essa droga não é produzida no Brasil. O Brasil não produz coca. A coca é produzida no Peru, na Bolívia e na Colômbia. Então você imagina, Fabiano, que essas grandes organizações criminosas trazem essa droga da América do Sul, essa droga entra no Brasil através de pequenas aeronaves, passa para o modal rodoviário, em caminhões ou em carros, atravessa o Brasil inteiro, chega nos grandes centros urbanos, e aqui na Grande Vitória, e depois essa droga, eles contam com mergulhadores profissionais para esconder essas drogas nos navios, essa droga vai para a Europa, lá o mergulhador tira a droga da Europa, coloca no mercado consumidor europeu, o usuário vai comprar essa cocaína. Sim. E depois eles precisam lavar o dinheiro que é produzido Sim. através da venda da droga. Então, nós estamos falando de multinacionais do crime. É isso que eu falava, uma grande organização criminosa, não é uma empresa pequena no crime, né? Qual é a diferença de uma empresa, de uma organização criminosa dessa para uma Amazon ou para uma grande multinacional? É que eles não respeitam a lei. A Amazon paga tributo, respeita a lei, tem que andar dentro da lei. Agora, essas organizações criminosas, se você é um empecilho, eles te eliminam. Eles matam, eles traficam armas, eles não pagam tributo, eles descumprem a lei. Então, você imagina, através dessas informações, a complexidade que é de você fazer um bom combate a esse tipo de crime. Agora, superintendente, outra situação também muito interessante aqui no Espírito Santo é que o senhor, eu lembro que assim que assumiu, né, como superintendente, já trabalhava essa questão da força-tarefa, né, que nada mais é do que você unir todas as forças de segurança que o Estado tem, né, e a nível de município, a nível de Estado, né, e também a nível federal, logicamente, né, com a Polícia Federal, para poder ajudar no enfrentamento da criminalidade. Como que está o andamento? Eu sei que agora a gente está com uma força-tarefa completa, não é isso? Completa, isso, assim, a Polícia Federal, há algum tempo, ela sentiu a necessidade de ter um protagonismo maior para ajudar os estados a combater essa criminalidade violenta, que muitas vezes não é nossa atribuição constitucional, mas os diretores da Polícia Federal e no Ministério da Justiça sentiram isso aí. Então, todos os estados hoje têm uma estrutura de força-tarefa de segurança pública. Aqui no Espírito Santo nós somos privilegiados, porque a gente conta com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e aí uma diferença para os outros estados é que aqui nós temos todas as guardas municipais da região metropolitana de Vitória participando. E também contamos agora com reforço, um importante reforço, um imprescindível reforço do governo do estado. Então nós temos também a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal, todos trabalhando de forma integrada
para combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o crime violento. E quando a gente fala dessa força-tarefa, a gente está falando de troca de informações importantes, né? Vamos dizer assim que ali há uma sinergia para poder ajudar no combate à criminalidade. Ou seja, é a Guarda Municipal trocando dados com a Polícia Federal ou com a Polícia Militar, ou seja, é a união de esforços mesmo, né, superintendente? É exatamente isso. São todos os profissionais de segurança do Estado trabalhando no mesmo ambiente, né? Sem parede. Então, é como você aqui é um policial federal, eu sou um guarda municipal, nós dois fazendo investigações juntos, você acessando seus sistemas, eu acessando os meus sistemas, a gente compartilhando informações, mas investigando, saindo daqui da base, indo para a rua para realizar prisões, para realizar apreensões. Qual é o resultado disso? É um trabalho muito mais efetivo e a sociedade é que se beneficia. Sem dúvida, né? O combate à criminalidade, a redução aí de crimes e principalmente a investigação, né? Quando a gente fala de inteligência, acho que é a grande palavra também para você combater a criminalidade, né, superintendente? A Polícia Federal é expertise nisso, né? A inteligência, a investigação por trás ali do que você vê da operação em si, né? A execução da operação, quero dizer, mas por trás você tem toda uma inteligência, uma investigação que começa muito antes também. Muito antes. Eu costumo dizer que a inteligência é um dos pés de um tripé importantíssimo. Não dá para você pensar segurança pública sem esse tripé, que é inteligência, tecnologia e cooperação. Você precisa de inteligência para você conseguir fazer um mapeamento dos riscos e conseguir resultados. Você precisa de tecnologia para que as máquinas façam processamento da inteligência, porque o cérebro humano é limitado. E nós precisamos de cooperação. Não dá mais para que as polícias trabalhem isoladamente, que os órgãos públicos trabalhem isoladamente. O crime é organizado e nós precisamos estar o tempo inteiro, além da integração, nós precisamos estar cooperando, ou seja, operando em conjunto. Esse é o grande segredo, essa é a saída para que a gente consiga superar o crime organizado. E como você falou, né, eles estão cada vez mais organizados, né? Como você citou o exemplo aí do tráfico, né, internacional pelos cascos dos navios, é uma empresa muito grande, é muito organizada, com funções muito definidas, né, na organização e, mais do que isso, com muito dinheiro envolvido. Então, de fato, quanto mais organização, mais inteligência, mais esforço, é muito melhor para você combater tudo isso. É fundamental. Sem esse tripé, né, que é a inteligência, a tecnologia e a cooperação, os avanços são muito pequenos e a gente demora muito tempo para conseguir bons resultados. Então, a gente precisa, todos os gestores da segurança pública precisam ter isso em mente, né? Então, vamos cooperar, vamos investir em tecnologia e vamos trabalhar com inteligência para que a gente consiga bons resultados contra o crime organizado. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao superintendente da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, Eugênio Ricas, trazendo um pouco aí da sua expertise, da sua experiência na Polícia Federal, né, e também fora, né, do país. Quando o senhor atuou lá nos Estados Unidos, como que era o mesmo nome da função? Adido. É um adido, né? Eu estava tentando lembrar essa palavra. Federal. Adido do Polícia Federal. Isso aí. Na década de 80, a Polícia Federal percebeu justamente isso, né? O crime não tem fronteira. Se nós tivermos representantes em outros países, e aí a Polícia Federal hoje tem mais de 20 países, você facilita a comunicação, você traz celeridade para as investigações. Sim. E eu tive essa oportunidade de ficar 3 anos trabalhando dentro da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Uma oportunidade fantástica e que me deu muito claramente a visão da importância da cooperação nacional e internacional. E essa bagagem também vem hoje para o Espírito Santo, né, na atuação dele como superintendente da Polícia Federal. Olha, mais uma vez, muito obrigado, Eugênio. Foi um prazer te receber aqui no ES News, trazendo um pouco, compartilhando com a gente, com os nossos telespectadores, esse trabalho primoroso da Polícia Federal. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos. O ES News Especial fica por aqui. Assista o jornal online da Rede TV Espírito Santo no ESFlix ou no site espost.com.br e siga a Rede TV ES Oficial nas suas redes sociais e fique por dentro das principais notícias da semana. Até a próxima!